que eu vou trazer aqui agora o quê? O meu sistema de estudos completo, que eu utilizei para passar em medicina na UFMG e na UNB. Tá? Para falar a verdade, tudo na vida é um esquema de pirâmide. Olha, pensa. Fala pessoal, Rodrigo Setúbal aqui na área. Ignorem aí a bagunça que tá no meu escritório, porque eu estou em processo de mudança. As aulas da UNB vão começar. Para quem não sabe, eu não vou mais para o UFMG, eu vou para o UNB. Por incrível que pareça, a UFMG, né, ser considerada a melhor federal do país, não é tão difícil de se entrar quanto é na UNB. Tá? A UNB só tem 9 vagas para ampla concorrência pelo Enem. Foi a nota que eu utilizei, o processo seletivo próprio deles, que eles não participam do SISU. Aí eles têm lá um processo seletivo que você pode utilizar a prova do Enem. A USP também tem isso. E eram só 9 vagas, demorei um pouquinho mais. Eu fui chamado e como é mais perto, mais conveniente, Brasília é muito mais segura do que a UFMG, eu optei em ir para Brasília. Na verdade, Brasília é mais seguro do que Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que alberga a UFMG. Certo? E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar o meu sistema de estudos completo. Eu não sei se vocês provavelmente vão perceber aí com o tempo, mas eu estou dando uma guinada na produção de conteúdo aqui do YouTube. Eu finalmente decidi, tô com essa camisa meio estranha, né? Eu finalmente decidi colocar todos os meus esforços, a maioria dos meus esforços no YouTube, porque é o que dá mais resultado, é o que cria uma audiência mais perene, pessoas que realmente estão interessadas em aprender e não aquela macacada do Instagram que só está ali para ver Reels e se divertir. Ninguém quer ser educado no Instagram. As únicas pessoas que querem ser educadas no Instagram são aquelas pessoas que querem ser educadas acerca de como ou ganhar dinheiro ou como utilizar o Instagram para ganhar dinheiro. Então, é um mega esquema de pirâmide, para falar a verdade. Para falar a verdade, tudo na vida é um esquema de pirâmide. Olha, pensa comigo. O cara ele passa para fazer licenciatura em geografia. Ele vai ser licenciado em geografia para quê? Para ensinar outras pessoas geografia. Para quê? Para as pessoas passarem no curso de geografia e se tornarem professores de geografia. Entende? É tudo na vida eu entendi que se trata de um esquema de pirâmide. A vida é um mega esquema de pirâmide, tá bom? Mas vamos lá. Sem enrolação, vamos falar sobre o que interessa no vídeo de hoje. O que interessa no vídeo de hoje é que eu vou trazer aqui agora o quê? O meu sistema de estudos completo, que eu utilizei para passar em medicina na UFMG e na UNB, tá bom? Em cerca de 6 meses de estudo em 2023. Não se apeguem a essa ideia de passar em medicina em 6 meses, porque, porra, isso é uma puta jogada de marketing, né? Ah, passei em medicina em 6 meses. É mentira, porra. Ninguém passa medicina em 6 meses, ninguém passa medicina em 1 ano, ninguém passa medicina, nada disso. Não caiam em marketing. Tô falando bem sério aqui pra vocês. Vocês têm que entender que eu só passei em medicina em 6 meses porque, olha só, eu vim lapidando a minha inteligência através dos anos. Todo mundo que passa em medicina faz isso, porra. Ninguém nasce 9 meses, 1 ano depois, passa em medicina. Não, isso não existe. Tá? E isso não existe. Eu falo, passei em 6 meses. Verdade. Eu realmente só estudei de modo dedicado para o Enem por cerca de 6 meses. Isso é verdade. Tá? Mas eu já tinha um sistema estudantil bem construído, porque eu passei 2 anos aí, mais ou menos, construindo, lapidando esse sistema, tornando ele cada vez mais efetivo para eu aprender as coisas de modo mais rápido e profundo. E também porque eu, de fato, assim, vamos ser bem sérios, eu sempre fui uma pessoa com inteligência um pouco acima da média. Tá? Alguns diriam que eu tinha uma inteligência natural quando criança, já bem acima da média, mas também nada absurdo. Tinha gente muito melhor do que eu. Ó, vamos supor, né? A curva gaussiana tá aqui. Se a média tá aqui, eu tô tipo aqui, um pouquinho só. Um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais de inteligência natural do que a média. Certo? Mas vamos lá. Isso não muda o fato de que eu possuo um dos melhores sistemas de estudo que eu já conheço na minha vida. Tá? É sério. Eu consigo aprender muita coisa de modo muito rápido e com a duração de memória muito grande. Eu tenho uma retenção extremamente alta. Sério. É assim. Tá aí a prova, eu passei e eu quero ensinar isso para vocês agora. Tá?
Logo, eu preciso que você encare este vídeo como uma aula, uma aula mestra. Eu preciso que você tome o seu tempo, não assista de qualquer forma. Estou preparando aqui com muito carinho para você. Que você acompanhe tudo com muita atenção, tá bom? O que vocês vão ver neste vídeo, ninguém mais no Brasil inteiro fala, tá? Ninguém mais, sério mesmo, ninguém mais. O pessoal tem um pessoalzinho que fala sobre... Pera lá, aqui, deixa eu botar. Tem até um pessoal que fala sobre técnicas de estudo, técnica de não sei o que, estudo ativo, método comprovado pela ciência, só que isso é tudo bobagem, cá entre nós. Não é que seja bobagem, pessoal, não é isso que eu estou dizendo. Foi o que eu acabei de dizer, na verdade. Mas o ponto não é esse. O ponto é que tudo isso tem que estar integrado dentro de um sistema. E antes que vocês me perguntem, isso aqui é uma cerveja sem álcool, tá? Eu realmente aprecio o sabor e eu queria tomar alguma coisa enquanto eu dava essa masterclass aqui para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Meu sistema completo que me aprovou em medicina na UNB e na UFMG e que eu vou utilizar na faculdade de medicina. Este bonitão aqui sou eu, tá bom? E o que vocês têm que entender de cara? Vamos lá. O que vocês têm que entender de cara? O que é... vou pegar bem aqui, ó. Vamos lá. O que é... Às vezes ele embuceta. O que é um sistema estudantil e por que eu deveria, melhor dizendo, você deveria possuir um. Vamos lá. Olha, eu tenho certeza que você já ouviu falar de técnica de estudo, de método Feynman, técnica Feynman, método de autoexplicação, flashcard e tudo mais. Duplicou aqui. E todas essas coisas que eu acabei de citar são métodos, são técnicas, são ferramentas. Né? Enfim, você sabe que você consegue ver. É evidente que você consegue ver o que essas coisas são. No entanto, e você já deve ter percebido isso também, esse complô de coisas que eu falei, eles têm funcionalidades específicas. Você concorda comigo? Né? Se você já utilizou flashcards ou autoexplicação, você percebe que eles têm um espectro de atuação bem reduzido. Um flashcard, você vê que às vezes ele funciona para algum conhecimento e outras vezes você simplesmente não consegue aprender nada através daquela merda. Eu imagino que você já deva ter experimentado isso. A técnica Feynman, igualmente. Você vê, ó, em alguns tópicos funciona perfeitamente. Só que em outros eu tento me auto-explicar e continua a mesma coisa. Eu não sinto nenhum aprendizado notável. Eu não consigo medir se de fato aquilo me foi útil. Certo? E isso é exatamente o que ocorre quando você estuda através de métodos, técnicas, ferramentas e tudo mais, de modo não integrado em um sistema. Portanto, o que é um sistema estudantil? Um sistema estudantil é o conjunto sistematizado, vou botar aqui, ó, o conjunto sistematizado de procedimentos estudantis. Rodrigo, como assim procedimentos estudantis? Técnicas, ferramentas, métodos, abordagem, tudo mais. E o que você deveria possuir esse sistema estudantil? Porque quando você sistematiza todos esses procedimentos e você estabelece parâmetros de aplicação para cada um deles, você tem um aparato estudantil sólido. Você tem uma capacidade de contornar situações, assim, decidir qual o melhor procedimento estudantil é melhor para aprender cada coisa em cada situação. Certo? Por exemplo, quando você tem um sistema estudantil, o meu sistema estudantil, ele divide basicamente as informações em 4 camadas. Então, toda vez que eu estiver aprendendo alguma coisa, eu vou analisar aquele conjunto de informações sobre a ótica das 4 camadas, quais sejam. Vamos lá.
esse conteúdo, esse conjunto de informações, possui uma lógica geral. Que são os grandes conceitos que estão em jogo, certo? E as principais relações entre esses grandes conceitos, essas grandes ideias. A segunda camada é o encorpamento, o enrobustecimento dessa grande lógica geral. A segunda camada é a conceituação da lógica geral. É quando eu preencho o significado desses grandes conceitos. Depois dessa, também obviamente suas relações, as detalho melhor, as preencho melhor. Assim, a primeira camada são as grandes ideias, os grandes conceitos, certo? E as suas principais relações. E a segunda camada justamente é o enrobustecer. Cara, eu escolho cada palavra difícil, né? Puta que pariu. É o enrobustecimento, encorpamento dessa grande lógica geral. Tá? A segunda camada é a conceituação da lógica geral. Depois eu tenho a terceira camada, que é a camada dos detalhes importantes. Tá? O que é um detalhe importante? O meu sistema também permite dizer isso. É simples. Se eu leio alguma coisa, por exemplo, a batata inglesa é um dos alimentos com maior índice de saciamento. Ou seja, a batata inglesa é um dos principais sacietógenos. Essa palavra existe, tá? Sacietógenos. Isso é um detalhe. Porra, né? Agora a pergunta é: qual o parâmetro para eu decidir se é um detalhe importante, pertencente à terceira camada, ou um detalhe arbitrário, pertencente à quarta camada? Eu faço a pergunta: e daí? Quando eu faço essa pergunta, e daí? E eu tenho uma resposta, então é um detalhe importante. A batata inglesa é um dos alimentos mais sacietógenos que existe. E daí? Logo, pessoas que buscam emagrecer de modo saudável devem procurar implementar na própria rotina alimentar a batata inglesa. Tipo, e daí? Portanto, esse detalhe seria um detalhe importante. Ok? Se eu não tivesse o e daí, a batata inglesa é 78% composta de, sei lá, amido. E daí? Sei lá. Logo, não seria um detalhe importante, mas um detalhe arbitrário. Enfim, mas voltando à ideia, para cada um desses, no meu sistema estudantil, eu tenho procedimentos estudantis para cada uma dessas 4 camadas. Certo? Então, eu sei como abordar cada uma dessas 4 camadas. E como dirimir, olha que palavra bonita, né? Como mitigar, como diminuir, abrandar, não sei essa palavra, não sei se tornar mais branda, a dificuldade que eu enfrentar no aprendizado de conhecimentos de qualquer uma dessas 4 camadas. Certo? Por exemplo, um detalhe importante ou um detalhe arbitrário podem se beneficiar de estarem num flashcard. Em outras palavras, você pode fazer flashcards para conhecimentos da terceira e quarta camadas. Só que veja, você não pode fazer isso para conhecimentos da primeira e segunda camada. Você não pode ter um flashcard conceitual. O que é a luz? Qui est veritas? O que é a verdade? Isso não pode estar num flashcard. Não pode estar. Descreva a relação durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso nunca pode estar num flashcard. Certo? Porque isso são coisas da primeira e segunda camada. Né? Do aprendizado da lógica geral e da conceituação da lógica geral. Agora, descreva a lei de Snell-Descartes, né? A lei que determina e relaciona o índice de refração com a velocidade da luz, ou algo assim, o seno de incidência também. Enfim, isso poderia estar num flashcard porque é um detalhe, nesse caso, importante. Certo? Isso vale para múltiplas coisas. Só dei um exemplo aqui. Então, por que você deveria possuir um? Porque isso esse sistema estudantil vai ser um arsenal completo que vai te permitir encarar cada situação ao seu modo. Ao modo mais propício para encarar, para resolver as situações de aprendizado que você tiver que enfrentar.
Isso daqui já descarta de vez aquela perguntinha bem topo de funil, né? Bem o pessoal que tá ali, porra, sei lá, velho. Pessoal, dona Neralice, que tem 34 anos e tá estudando para o concurso do INSS, sei lá. Ou então o seu Carlos Roberto, de 29 anos, com uma graduação de engenharia elétrica, que vai fazer, agora vai prestar para polícia civil. Não sei, você já é um cara menos topo de funil, né? Mas mesmo assim, tem aquela pergunta: o que é melhor? Né? PDF ou videoaula? Porra, para que finalidade? Dentro do seu sistema estudantil, qual que é a finalidade da videoaula? Qual que é a finalidade do PDF? E isso que é a pergunta relevante no fundo, é isso que você tem que pensar, porra. Certo? Então, quando você não tem uma abordagem sistematizada aos estudos, você se perde nesse tipo de devaneio. O que é melhor? Fazer questão ou ler o PDF? Ler o PDF primeiro ou fazer a questão primeiro? Vocês conseguem compreender isso? Então, assim, olha, na verdade, bem na verdade, todo mundo ou tem um sistema estudantil ou tem um proto-sistema estudantil. O que é um proto-sistema? É algo arcaico, né? Algo que existe como um protótipo, algo que ainda não foi alcançado em plenitude, algo que não foi implementado de forma plena. Tá? Todo mundo tem um sistema verdadeiro, como por exemplo o meu, ou tem um protótipo, né? Algo até meio tácito, algo que foi feito ali de modo subconsciente, nunca foi de fato escrito e visto o que funciona, o que não funciona, mapeado, a melhor palavra. Certo? Na verdade, todo mundo se dispõe de algo parecido com isso. Caralho, isso é muito gostoso. Só que o que ocorre? Ocorre que a maioria, 98%, 99% desses sistemas ou proto-sistemas, é simplesmente ruim, horrível. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Qual que é o sistema estudantil? Qual que é o sistema estudantil de um brasileiro, de um brazuca médio? É algo mais ou menos assim. Tem isso que varia um pouco em grau, em número, em intensidade, mas geralmente segue uma média. É o seguinte: o sistema estudantil médio de um brazuca normal seria aí o quê? Primeiro passo: ver a videoaula. Segundo passo: fazer questões. Terceiro passo. Aqui pode ter um passo intermediário, né? Eu vou botar aqui 1,5 passo. Ler a apostila / o PDF. Ler a apostila ou o PDF. Pode ser, tá? Terceiro passo, fazer questões, corrigir as questões. E o quarto passo é voltar na aula / apostila para corrigir, né? Para reforçar, vamos colocar assim. Isso aqui, eu já vi, eu vejo isso aqui. Todo aluno que começa comigo é basicamente dessa forma. Então, tenho certeza que eu estou falando. Isso aqui é a média. Poucas pessoas se diferenciam disso aqui no Brasil. Pouquíssimas. Eu conheço muito poucos. Posso contar no dedo. Ok? E volta aqui. Aí aqui, às vezes, tem um flashcard no meio, né? Tem um quinto passo aqui. Revisar através de flashcards ou exercício. E isso aqui já até melhora um pouco. Certo? Tem alguns que estão até mais avançados. Ou então, revisar refazendo tudo isso daqui. Faz uma revisão como um reestudo, que não necessariamente deveriam ser a mesma coisa. Tem um vídeo meu inclusive, sobre os 3 fundamentos da revisão de mestre, tá bom? Então, isso aqui é um sistema estudantil de um brazuca médio. Só que isso aqui é absolutamente medíocre. Tá? É péssimo. Funciona
funciona assim porque teu cérebro dá um jeito de contornar a tua ignorância de como usá-lo, certo? Teu cérebro fala, olha, por mais que você não saiba me usar, eu ainda vou aqui dar uma aprendida porque, na verdade, o seu cérebro é excelente, um excelente aprendedor. Teu cérebro ele é feito, ele é desenhado, ele foi, caso você tenha um pouco de fé, ele foi desenhado especialmente por Deus para aprender. O teu cérebro ele é uma belíssima máquina de aprendizado. Logo, mesmo você utilizando ele da pior forma possível, como por exemplo aqui, de forma extremamente entediante, ineficiente e tudo mais, ele ainda dá um jeito de aprender. Ok? Ele ainda dá um jeito de aprender. Isso aqui é o sistema estudantil que todo mundo no Brasil faz praticamente. Tá? E aí ganha quem? Ó, quem que passa em medicina? Quem que passa no bom concurso com isso daqui? Pessoas que, ou já nasceram mais inteligentes, com a inteligência natural mais desenvolvida, mais avantajada, ou 2, pessoas que simplesmente através da iteração e reiteração, do fazimento reiterado, de anos em anos a fio, quebrando a cabeça em cima disso daqui, né? Fazendo a mesma coisa, estudando, revisando, conseguiram finalmente aprender, tá? Conseguiram finalmente performar bem numa prova. Então são os dois tipos de pessoas que conseguem tirar algum benefício, um benefício real e concreto desse tipo de protossistema. Vou nem dizer que é um sistema, um protossistema. Tá? É um protossistema. São esses dois tipos de pessoas que conseguem algum sucesso com isso aqui. Tá? Logo, esse aqui é o motivo, esse aqui é o grande motivo pelo qual você deveria ser mais consciente e, digamos assim, diligente na confecção do seu sistema estudantil, no mapeamento do conjunto de abordagens que você vai utilizar em todos os estudos da sua vida, porque no fundo é isso. A gente está falando aqui de alguma coisa que vai te acompanhar e que deve ser constantemente melhorado ao decurso da tua vida inteira, porque você provavelmente não vai parar de estudar por tão cedo. Certo? Então, beleza. Isso responde o que é um sistema estudantil e por que você deveria possuir um. Tá bom? Então agora, isso nos leva... Vamos lá. Isso nos leva ao meu sistema estudantil. Como que eu, Rodrigo, concebi o meu sistema estudantil ao qual eu carinhosamente apelidei de Sistema Estudo de Mestre. Tá? Eu chamei ele assim. E, Rodrigo, por que você chama ele assim? Ah, cara, sei lá, porque acho da hora essa ideia de, estudo de mestre, né? Platão, bombado e inteligente, né? É isso, né? Não é que eu sou o mestre. Não, eu entendo muito do que eu tô falando, mas mestre é Jesus Cristo, tá? Eu só sou um garoto que gosta de fazer vídeos, um homem que gosta de fazer vídeos na internet, ensinando sobre a arte de aprender, que é algo que eu amo, certo? Então, o meu sistema de estudo de mestre. E, bom, qual que é a finalidade? Você tem que entender isso porque isso é uma das coisas mais importantes que eu posso ensinar para vocês. Qual que é qual que é a finalidade maior desse sistema? A finalidade maior desse sistema, meus caros, e isso que é de suma importância, é a construção, olha só, é a construção de aprendizado. E essa palavra é muito, muito, muito importante. Profundo. Certo? Qual que é a finalidade desse sistema de estudos que eu estou ensinando para vocês, que eu estou mostrando para vocês como funciona? Construir
aprendizado profundo. Rodrigo, o que é aprendizado profundo? É um aprendizado que se integra de modo quase permanente na sua inteligência, na sua memória de longo prazo. Tá? Isso que é aprendizado profundo. E o que significa você estudar com o fito de se construir aprendizado profundo? Significa que cada sessão de estudos é um passo permanente que não tem volta que você deu rumo ao seu objetivo. Quando você estuda ignorando essa necessidade de se construir aprendizado profundo, você abre margem para fazer um estudo que, no fundo, vai ser jogado fora. Porque aquele conhecimento que você está produzindo ali durante a sessão de estudo não vai se integrar permanentemente em você, e você vai ter que ficar a todo instante revisando para tentar manter esse conteúdo de algum modo fresco à mente, né? De algum modo novo ali, para que não decaia com o tempo. Então, assim, vamos lá. A finalidade do meu sistema de estudos não é, de um modo algum, passar, né, cumprir todo o cronograma do ensino médio em um ano. Não é aprender, sei lá, tirar 10 na faculdade. Saber de cor as respostas para a prova. Decorar um monte de itens, né, memorizar um monte de itens. Não, de forma alguma. A finalidade maior, que, muito embora não deixe de abranger essas outras subfinalidades, a finalidade maior do meu sistema de estudos é construir um aprendizado profundo que se integre à minha inteligência. Tá? Uma vez estabelecida essa finalidade maior, que é construir aprendizado profundo, construir um conhecimento que se integre de modo, digamos, permanente na minha inteligência, todo o resto fica mais claro. Todos os próximos procedimentos, todas as próximas etapas se tornam mais claras. Porque tudo revolve o ato de se construir aprendizado profundo. Certo? Então, eu tenho essa finalidade, que é esse processo cognitivo de construção de um aprendizado profundo que me torne profundamente inteligente. Beleza? Então, essa é a finalidade maior do sistema estudantil. Assim, o meu sistema estudantil, ele foi concebido ele é, né, cada vez mais melhorado para cumprir, alcançar essa finalidade cada vez que eu ponho ele em prática. Então, essa primeira parte é entender que ele possui essa finalidade. Só que só ter a finalidade não diz nada. Uma pessoa que ela tem um fim, mas não tem os meios de ação para alcançar esse fim, é uma pessoa que, no fundo, ela tem um sonho. Tá? Ela tem um sonho. Logo, além da minha finalidade, eu preciso de algo que me diga se essa finalidade é alcançável ou não. Se esse sonho é realizável ou não. E o que vai fundamentar essa finalidade? Os fundamentos do sistema de estudo de mestre, os quais eu desenvolvi ao longo do tempo. Hoje, eu vejo que você precisa cumprir 4 fundamentos principais para que você possa ter um sistema estudantil funcional. Vamos lá. Quais são os 4 fundamentos do sistema estudo de mestre? Primeiro de todos, o autodidatismo. Vocês já devem até estar cansados de escutar isso de mim, mas é uma constante. Você precisa ter uma postura autodidata. Rodrigo, o que é autodidata? É aprender sozinho?
Rodrigo, autodidata é você estudar por conta própria? O que é autodidata? Muita gente acredita que é bem isso aí, né? Mas na verdade não. Veja bem. Aprender sozinho, todo mundo aprende. O aprendizado, ele é algo intrínseco, é algo remetente ao próprio funcionamento do cérebro humano. Então, veja bem. Todo mundo que aprende sozinho. E eu, Rodrigo Setúbal, não consigo aprender por você. Certo? Não consigo, ninguém consegue. Tua mãe não consegue, teu pai não consegue. É algo que você deve fazer. Tá? Então, aprender sozinho todo mundo aprende. A questão é, o autodidata, ele direciona a própria preparação. Ele direciona o próprio destino estudantil. Na medida do que lhe é possível, obviamente. Certo? Obviamente, existe um limite. Tá? Então, o autodidata é o cara que constantemente se autorregula, tem uma sede insaciável pelo conhecimento, quer aprender e se auto-melhorar constantemente, assumindo as rédeas da própria preparação do próprio estudo, definindo metas personalizadas e trabalhando para cumprir elas. Muito embora o autodidata possa se valer, obviamente, de diretores estudantis, de professores, de guias, o que seja. Contanto que ele esteja arbitrariamente assumindo as rédeas do próprio aprendizado. Tá? Então não tem problema eu perguntar, vamos supor que eu esteja montado no meu cavalo aqui, com as rédeas na mão, o cavalo sendo o meu estudo, a minha preparação, e eu perguntar, mestre, professor, doutor, com que velocidade você sugere que eu ande e para que direção você sugere que eu me aponte? Teu diretor, teu mestre, teu professor vai falar, olha, eu acho que ali, vai ter uma poça d'água para você se refrescar, eu acho que ali vai ter tal coisa, eu acho que ali é um caminho de perdição, eu acho que... E eu acho que se você for muito rápido, porque a estrada é assim, assim, assado, você vai cair, você vai se dar mal, você vai matar o seu cavalo. E você pode ponderar com base no que você já sabe, com base na confiança que você tem, você pode ponderar aqueles conselhos e tomá-los, e acatá-los ou não. Tudo bem? Mas isso não te tira das rédeas. Isso é um ato de humildade. Então, assim, você tem que assumir as rédeas, mas não necessariamente ser autossuficiente de algum modo. Você é autônomo, não autossuficiente. Essa é a postura do autodidata, dentre inúmeras outras coisas que eu poderia me aprofundar num vídeo posteriormente. Bom, e qual que é o segundo? Falei que eram 4. Vamos ver se eu me lembro de qual. Claro que eu me lembro. O segundo fundamento é que você tem que buscar sempre aprender em vez de estudar. Vamos lá. Para nós, o que importa tá aqui, tá no aprendizado, que é um processo cognitivo de integração de conhecimento na nossa inteligência. Estudar pra gente importa? Não. Claro que importa, Rodrigo. Não. De novo, não. Isso que é estudar, tá? Não é estuprar. Não é estuprar de forma alguma. Vamos lá. Estudar é uma ação. Tá? É uma ação externa que pode ou não gerar aprendizado. Logo, estudar para nós só importa quando ele serve de um meio de ação para que possamos aprender. Porque senão, meu caro, minha cara, você vai ficar andando em círculos. Você vai ficar mirando na coisa errada. Estudar química. Não, foda-se da química. Aprender as categorias de sais, bases e ácidos. E diferenciar quantas aplicações industriais em tal contexto. Você quer aprender. Tá? E a gente vai falar sobre isso ainda na hora que a gente estiver criando objetivos de aprendizado versus objetivos de estudo. Calma, é outro momento do vídeo, vamos chegar lá. Tá bom? Então esse é o segundo fundamento. Primeiro, eu tenho que assumir as rédeas do meu estudo e eu não me importo com a ação em si de estudar.
a ação de estudar em si, mas apenas me importo com ela na medida em que ela me fornece os meios que eu preciso para aprender o que eu preciso aprender. Ok? Então, quando você estiver falando, vamos entender a implicação disso. Quando estiver falando, Rodrigo, estudar por questões. Rodrigo, estudar é por videoaulas, estudar é por PDF. Falo, velho, na verdade, não importa. O que importa é como que você vai extrair o aprendizado. Qual é o teu plano de aprender o que você quer aprender? No meio que for, se for uma videoaula, qual é o teu plano para aprender isso, cara? Quais processos cognitivos você vai suscitar, você vai sustentar enquanto você estuda, enquanto você aprende isso aqui você se determinou a aprender. Ok? Essa é a nossa premissa. O que importa é as únicas perguntas efetivas que eu me faço são relacionadas ao aprendizado. De novo, o aprendizado que é? É o fenômeno de integração de novos conhecimentos à estrutura da minha inteligência. Em outras palavras, é a criação e integração de arquiteturas de memória, arquiteturas mnemênicas. Tá certo? Então, o nosso foco é aprender, sempre. Terceiro fundamento. Vamos lá. Terceiro fundamento. Inquiry-based learning, ou aprendizado baseado em, vou botar aqui para destacar, em branco, em, essa palavra é muito importante, inquérito. O que é inquérito? É inquirir, é perguntar, duvidar, levantar hipóteses, trazer à tona dificuldades, trazer à tona questões. Rodrigo, isso que é estudo por questões? Não. Aprendizado baseado em inquérito significa você olhar para a tua inteligência. Vamos imaginar aqui, pessoal, vamos desenhar. O que é, no fundo, o aprendizado baseado em inquérito? Imagina que aqui, vou botar aqui, tua inteligência, tá bom? Isso aqui vai ser a tua inteligência. Acompanha o raciocínio aqui comigo. Vamos supor que o que eu vou te trazer aqui agora é um retrato da tua inteligência. Então, vamos lá. É o teu prédio, né? Vamos imaginar que a tua inteligência é um muro, ok? Vamos colocar aqui esse muro. Vamos lá. Com os bloquinhos aqui. Bom, o que é Inquiry-based learning? É você, através da lente da tua inteligência, observar falhas nela própria. Isso daqui é reflexo, isso que reflete, na verdade, gera aquilo que a gente chama de uma dúvida. A dúvida, por sua vez, gera aquilo que a gente chama de curiosidade. E a curiosidade é, para o teu aprendizado, o que o tesão é para o sexo, tá? Eu preciso que vocês entendam isso fortemente. Eu preciso que vocês entendam que a curiosidade é um instinto tão forte para o aprendizado quanto o instinto da tesão, da excitação sexual, o é para o sexo. Então vamos supor, a mesma força que move um indivíduo sexualmente excitado para a cópula, assim, a mesma intensidade com que esse instinto faz essa moção, é a intensidade que a curiosidade gera para fazer o aprendedor aprender. Então, assim, literalmente, estudar sem se fundamentar
em Inquiry-Based Learning é transar sem tesão. É transar sem tesão. Entendeu? É assim, você se escapou. Estão acompanhando o que eu tô dizendo? É um pouco rude o que eu tô falando. É meio rude, eu entendo. Mas é verdade. Eu poderia ter usado a analogia de beber água, né, de ficar com sede ao ponto de beber água, ou de ficar com fome ao ponto de querer comer. Mas ninguém que passou fome nem, né, passa sede hoje em dia. Então, acho que o melhor instinto para exemplificar o meu ponto aqui é justamente esse, que eu sei que tem um monte de cabaço aí me assistindo. Tá bom? Mas voltando aqui, ó. Um monte de nerdão, fudido, cara. Ó. Tá. É zoeira, tá, pessoal? É zoeira. Vamos lá. Você tem que entender isso. Que quando você se fundamenta em Inquiry-Based Learning, quando você faz um aprendizado baseado em inquérito, um aprendizado baseado nas suas fraquezas, nas suas dúvidas, nas suas vontades, você potencializa o instinto da curiosidade a teu favor. E aí você passa a ter um estudo extremamente eficiente. Tá? Esse é o terceiro fundamento. O quarto fundamento, o quarto e último fundamento, óbvio, não se restringe a isso, mas falando assim, ó, de toda a minha experiência que eu tive comigo, com meus alunos e tudo mais, né? Quais são os quatro mais importantes? Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que aplicar. O quarto fundamento é como se fosse aqui um puxadinho. Quarto fundamento. É como se um puxadinho do terceiro. Se chama fundamento, controle da ordem. Isso que eu aprendi com Dr. Justin Sung. É meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. O que é um fundamento, controle da ordem? É o seguinte. Existe um assunto E e um assunto A. Um tópico A. Vamos botar assim. Existe uma inteligência A e uma inteligência E. De tal forma que a inteligência E a inteligência E é uma sequência ou um aprofundamento da inteligência A. Logo, a inteligência E é mais complexa do que a inteligência A. Tá? Então, E é um assunto que é mais difícil do que A. É mais avançado do que A. E de tal forma que, para que você aprenda E, você deve partir de A, passar por B, passar por C e por D, para que somente assim você possa estudar aqui inteligência E. O fundamento, o controle da ordem consiste em aceitar esse fato e trabalhar para, tentando alcançar uma inteligência E, tentando aprender E, você consiga traçar e identificar todas as inteligências anteriores, todas as inteligências mínimas requeridas para que você possa conceber a inteligência final. Talvez não tenha ficado claro. Deixa eu dar um exemplo. É um exemplo que eu sempre uso porque é extremamente claro. Vamos supor que você queira aprender crase. Bom, chegando em crase, você identifica a seguinte ideia. Está lá escrito, né? Abre aspas. Crase é um sinal gráfico que indica a contração de uma preposição a e do artigo a. Então, olha só. Preposição. Artigo. Certo? Mas veja bem. Como que você vai entender que, abre aspas, crase é um sinal gráfico que indica a contração da preposição a e o artigo a, se você não sabe o que é uma preposição e se você não sabe o que é um artigo? Logo, o conceito de preposição e o conceito de artigo
se constituem como inteligências mínimas requeridas para o aprendizado da ideia de crase. Por isso que o brasileiro não sabe usar crase. Ele não consegue identificar quando que se precisa utilizar uma preposição, nem tampouco diferenciar uma preposição de um artigo. E nesse caminho você tem que entender ainda o que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Entendeu? Por exemplo, falhou a memória aqui. Mas sei lá, tem um policial. Vou botar um que todo mundo usa, que é muito claro. Você gosta de comprar isso aqui parcelado ou à vista? Veja bem, se ele falar, vou comprar à vista sem a crase, esse à vista provavelmente não é um artigo. À vista. Você vai comprar a visão do cara, porra. Não, você precisa de uma preposição. Você vai fazer uma compra. Eu vou comprar. A preposição a vai indicar algum modo. A. E aí, o artigo a vai somar-se com o substantivo vista para fazer uma expressão conhecida no português que é comprar assim. Tá, eu estou vendo, eu compro. Tá, eu estou comprando enquanto eu vejo. Estou comprando à vista. Eu avistei e vou comprar. Então, comprei à vista. Mas como é que o brasileiro vai saber, né, como usar uma crase se ele não sabe usar uma preposição, se ele não sabe usar um artigo? Entende? E aí, Rodrigo, isso é muito óbvio, porra, o que você está falando? Fundamento, controle... Tá, olha só. Imagina isso daqui. A questão vai lá, te dá um plano cartesiano, certo? Planinho cartesiano bem bonito. E aí ele te dá esse vetor aqui. Eu vou chamar aqui vetor F. E ele te dá, sei lá, vou botar em outra cor. Ele te dá esse vetor aqui, que eu vou chamar de Z. A pergunta é, qual o vetor resultante? Qual o vetor resultante? Certo? Para os desatentos, isso daqui nunca iria aparecer. Mas, na verdade, isso é uma simples aplicação do teorema de Pitágoras. Né? Ele te dá um ângulo aqui, sei lá, 60 graus. E aqui ele te dá 30 graus. Fazer essa decomposição e depois essa soma é, na verdade, um simples problema de Pitágoras. De Pitágoras. E você pegar, por exemplo, aqui, pegar esse f de x, que é igual a f que multiplica o cosseno de 60. Aí você pega aqui, claro, existem outras formas, mas o que eu estou demonstrando é o conceito de fundamento, controle da ordem. Tá? Tem aqui fy, que é a que multiplica o seno de 60. Aí você vai ter, né, depois isso aqui, o z aqui, cosseno de 60, né? Porque, na verdade, eu errei aqui, né? Aqui é 30, tá, pessoal? Aqui é 30. Aqui não tem como ser 60. Aqui é 30, aqui você vai ter zx, que é z cosseno de 30. Enfim, depois, senão esse vídeo fugiria muito do escopo. Depois você simplesmente vai fazer f de x menos zx e depois fy menos zy, né? Menos zy, e aí você vai depois refazer a composição. Tá? Mas como é que uma pessoa chegaria a essa capacidade, ela possuiria essa capacidade de somar vetores, de decompor vetores, se ela nunca aprendeu de fato Pitágoras? Mas, Rodrigo, tem uma fórmula que é mais fácil de se fazer. Talvez tenha, mas na verdade, você compreender profundamente como que Pitágoras se relaciona nisso tudo daqui, te blinda de todas as questões. Esqueci a fórmula mais fácil. Bom, você sabe o princípio. E você sabe toda a inteligência mínima requerida para você fazer isso daí. Por exemplo, outro exemplo. Vamos supor que isso aqui seja um triângulo equilátero. Tá? Então aqui é x, aqui é x, aqui é x. Um triângulo equilátero. Qual é o valor de h?
Pô, tem a fórmula lá, H é igual a L raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. Mas você poderia também fazer um Pitágoras aqui e chegar nessa mesma fórmula. Resolver o problema do mesmo jeito, mesmo que você esqueceu, mesmo que você tenha esquecido essa fórmula, que para alguns pode não ser tão fácil decorar, né? Então, qual que é a área? Você também conseguiria. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você também consegue decorar isso daqui. Tá? Você também consegue decorar isso daqui, mas se você tivesse esquecido essa fórmula da área desse triângulo equilátero, você poderia fazer por Pitágoras também. Certo? Então, bom, o que é o fundamento do controle da ordem? É você estar num cenário que você precisa aprender um assunto, que vamos supor, um assunto complexo, mas você fazer toda a análise das inteligências que você precisaria construir para poder, de fato, aprender de modo profundo aquilo que você esteja tentando alcançar ali. Certo? Esse é o potentíssimo fundamento do controle da ordem. Então, esses são os 4 fundamentos do sistema e estudo de mestre. Só que não acaba aí, porque esses fundamentos, eles, por mais que eles estejam ali um pouco acima, né, na verdade, um pouco mais prático do que o estabelecimento do objetivo maior do sistema de estudo de mestre, que é a construção de aprendizado profundo, eles ainda não necessariamente te dão meios práticos de alcançar um conhecimento profundo. Certo? Ainda não existe um meio prático claro aqui. E para alcançar esses meios práticos, a próxima coisa que um sistema deve possuir, na verdade, idealmente deveria possuir, e eu cunhei isso, isso eu não aprendi com ninguém, fui eu mesmo que produzi, confeccionei do zero. Na verdade, não do total zero, mas eu mapeei e desenhei isso. Eu aprendi muita coisa com o Dr. Justin Sung. Mas isso aqui realmente fui eu que idealizei da forma que é hoje. São ciclos ICAP, tá? Ou as etapas ICAP, chamada carinhosamente de ciclos ICAP. Tá? O que são os ciclos ICAP? Cara, eles nada mais são do que um passo a passo, um conjunto de etapas que o meu sistema estudantil deve cumprir de modo que eu considere por satisfeito, eu considere por terminado um estudo que eu faça. Certo? Então, para mim, dentro do meu sistema, todo estudo, ele deve, vamos lá, proporcionar a identificação de um objeto de aprendizado. Identificar, tá? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Identificar. Identificar. Então, para mim, todo estudo que eu fizer, ele deve me proporcionar a identificação de um objeto de aprendizado, de um tópico de aprendizado, de um conjunto de informações que eu devo integrar na minha inteligência, que eu devo aprender. Tá? É o que eu chamo de objeto de aprendizado. Pode ser um tópico, pode ser um assunto, pode ser uma informação pontual, pode ser uma fórmula. Enfim, meu sistema estudantil deve me permitir magnificar, né? Essa palavra existe, deve mensurar, é a palavra que eu estava procurando. Deve me permitir mensurar esse objeto de aprendizado e torná-lo palpável. Tá? Então, essa é a primeira parte do ciclo ICAP, que é identificar, de novo, o assunto, um tópico, enfim. Daqui a pouco a gente entra nos pormenores de como o meu sistema estudantil me permite identificar objeto de aprendizado, né? Eu já volto nisso. Depois que eu identifique esse objeto de aprendizado, o próximo passo é, aqui ó, o Czinho, o próximo passo é conhecer esse objeto de aprendizado. E quando eu me refiro que é conhecer, não é na raiz etimológica do latim de cognis, de fato internalizar e aprender esse objeto de aprendizado, mas é como se fosse assim, é que eu não achei um termo melhor, talvez tenha, para ficar o CCAP, né, o ciclo ICAP bonitinho, eu coloquei o termo conhecer porque também serve. Mas o que é isso conhecer, assim? É você ter um contato inicial com a matéria
e ter uma noção preliminar de como que essa matéria funciona, tá? Então, por exemplo, deixa eu sentar direito aqui. Então, por exemplo, imagine que você vai conhecer uma garota, ou um garoto, um boy. Não é no primeiro encontro que você vai aprender essa garota, que você vai aprender tudo sobre a vida dela, que você vai aprender todas as coisas. Não, você vai conhecer, vai ver assim, né, de quem se trata, você vai ver, né, os precedentes que ela tem, você vai ter contato com as primeiras ideias dela, os primeiros comportamentos, se ela come que nem uma monstrinha, se ela come de boa. Todas, no fundo, depois que você namorar um tempo, você vai ver que todas elas são iguais. Come pra caralho. Não sei como é que não engorda de ruindade. Cara, mulher come demais, vocês não têm ideia, velho. Mulher come muito. Haja dinheiro pra sustentar a boca da mulher. Não dá, mulher come demais, porra. Então não se engane se ali no primeiro encontro essa mocinha, né, ficar ali toda bonitinha, vocês não têm ideia da furada que vocês estão entrando. Mas voltando aqui, você vai ter um contato inicial com ela. É muito bonita, tem uma atração por ela, ela fala bem, né, cheira bem, enfim, tá? Então, conhecer isso, é você ter esse contato inicial, saber. Eu poderia traduzir o seguinte, tá, olha o seguinte, conhecer uma matéria é saber onde ela começa, onde ela termina e mais ou menos por onde ela passa. Ponto. Tá bom? É aqui nesse pilar do conhecimento que eu vou pegando, que eu vou extraindo e concebendo alguns objetivos de aprendizado que vão me guiar na terceira fase do Ciclo ICAP, que é aprender o assunto. Aqui, de fato, eu estou buscando um processo cognitivo de integralizar um conhecimento na minha inteligência. Tá? Na minha inteligência. Ok? Depois que eu conheci a matéria, é que eu vou de fato aprender. É que eu vou de fato me aprofundar nela. De algum modo, pelo menos. Tá bom? E por fim, uma vez que eu tenha aprendido, uma vez que eu tenha criado e integrado arquiteturas de memória à minha inteligência, eu vou para o quarto e último passo dos ciclos ICAP, que é o passo P, do polimento. Ou para os meus alunos mais avançados, da priorização e retenção. Ok? A finalidade do último pilar, da última etapa dos ciclos ICAP, é eu pegar essas arquiteturas de memória que eu criei, que eu confeccionei aqui no terceiro, na terceira etapa e polir elas de modo que elas sejam mais úteis, mais organizadas e mais duráveis. Em suma, que tenham, isso aqui também é um termo que eu cunhei, que tenham maior prioridade sináptica, tá bom? Isso aqui é assunto para outro vídeo, senão isso aqui vai passar de 3 horas. Já tô achando que esse vídeo vai ter, essa masterclass vai ter bem umas 2 horas, isso aqui iria para 3 horas, tá certo? Então, veja bem, olha, em todo novo estudo que eu for fazer, o meu sistema de estudos, o sistema de estudo de mestre, e o sistema que vocês forem fazer com base nesse vídeo, tá? Em todo estudo, o meu sistema deve me proporcionar que eu identifique um novo objeto de aprendizado, que eu conheça o objeto de aprendizado, que eu aprenda ele, integrando ele de modo permanente na minha inteligência e que eu faça um polimento para garantir que esse conhecimento de fato vai estar lá. Tá? E que de fato vai me ser útil quando eu precisar dele. Certo? Então, esses são os 4 passos dos ciclos ICAP. Eu vou comentar, não sei se eu vou conseguir comentar detalhadamente, mas eu vou tentar exemplificar aqui algumas aplicações práticas disso. Para identificar um novo objeto de aprendizado, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um simulado,
eu posso fazer uma prova antiga, eu posso consultar um vídeo sobre matérias que mais caem, eu posso pensar na minha própria inteligência aqui se eu sei o que o assunto é, né? Se eu consigo me lembrar dessas coisas, se eu consigo diferenciar Jacques Rousseau, né, gente? Jacques Rousseau de Thomas Hobbes, se eu consigo, né, pensar aqui o que é um cátodo, o que é um ânodo, onde que ocorre a oxidação, onde que ocorre a redução, eu posso consultar minha própria inteligência. Eu posso fazer talvez uma lista de questões, algumas questões, errar a questão, onde eu errei, eu identifico um novo objeto de aprendizado. Eu posso, durante uma leitura, identificar uma inteligência mínima requerida, lembra? Fundamento, controle da ordem, traçar ali todo o caminho que eu preciso para saciar essa minha fraqueza inteligível, intelectual. Tem uma palavra aí, eu não estou me lembrando agora. Intelectiva, essa fraqueza intelectiva. Certo? Eu posso fazer uma leitura que eu diria, o nome é sobre leitura sintópica. Uma leitura por cima, com vários materiais do mesmo tema aberto, para que eu tenha ali uma identificação de que inteligência eu preciso alcançar, tá? Do que eu preciso saber. Enfim, existem múltiplas e múltiplas formas de você identificar um objeto de aprendizado. Tá? Mas uma vez que você sabe, beleza, eu preciso aprender a eletrólise da água. Daí tem o objeto de aprendizado. Eu preciso aprender a fórmula do volume da esfera. Eu preciso aprender a resolução de volumes de cones de prismas. Enfim, você dá algum jeito, o teu sistema deve te fornecer alguma forma de identificar um buraco na tua inteligência, um buraco que precisa ser sanado. Tudo bem? Tudo bem? Bacana. Uma vez que você faça isso, agora você deve buscar um panorama geral desse objeto de aprendizado. Então veja, ó. Eletrólise da água. É um pouco difícil. Vamos falar de eletrodinâmica, de dimensionamento de circuitos. Eu preciso aprender a dimensionar circuitos e comparando ali mais ou menos com resistor, sabe o que é um resistor, o que é a primeira lei de Ohm, o que é a segunda lei de Ohm, o que é um circuito elétrico. Enfim, você identificou esse objeto de aprendizado, você vai fazer o pilar do conhecimento agora. Você vai... Ah, tá, entendi. Então, tem essa primeira lei de Ohm aqui, que versa sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem a segunda lei de Ohm, que versa sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí as habilidades que o Enem me cobra são essa e essa. Como é que você pode fazer isso, por exemplo? Pode fazer uma bateria de 15 questões para você já ter um contato precoce com a matéria. Então, você não precisará ser precoce somente em uma coisa na sua vida. Nós dois sabemos disso, né, meu caro? E aí você pode, através desse contato precoce, ter uma noção do que você precisará aprender enquanto você estiver na execução do terceiro pilar. Uma outra forma também é a sobre leitura sintópica, ler o mesmo assunto por alto em 2, 3 livros, em 2, 3 artigos ao mesmo tempo. Você pode fazer uma pesquisa. ChatGPT me dê uma visão geral, um esqueleto, uma coluna vertebral desse assunto. Me diga os principais pontos e mais ou menos como é que eles se relacionam, o que eu preciso me atentar na hora de aprender. A gente poderia até mostrar isso na prática, né? Deixa eu pegar aqui meu ChatGPT. Né? Pega isso daqui. Tá aparecendo para vocês aí? Pronto. Sei lá. Ó. ChatGPT, eu identifiquei que eu preciso aprender sobre a eletrólise da água. Você poderia me apresentar o esqueleto geral dessa matéria, considerando os principais pontos de caimento, né, dessa matéria, né, desse assunto na prova do Enem. Vamos ver. Pode ser uma função do ChatGPT. Tem que tomar cuidado, por quê? Eu não confio plenamente no ChatGPT. Tá? Mas vamos ver o que ele vai dizer aqui. Ó. A eletrólise da água é um tema importante em química, especialmente no contexto de oxirredução. Vamos lá, fundamento de controle da ordem. Sabe o que é oxirredução?
Não sei o que é oxirredução, Rodrigo. Não sei o que é NOx, não sei o que é porra nenhuma. Fundamento de controle da ordem. Tu primeiro precisas... Caramba, palavra difícil, hein? Acho que a cerveja tem algo assim. Então você precisa primeiro aprender o que é oxirredução. Certo? E reações eletroquímicas, caindo com frequência em questões de vestibulares como o Enem. Aqui está um esqueleto geral para entender essa matéria. Então veja bem, a eletrólise vai ter uma definição, vai ter um princípio geral, ok? Vai estar se relacionando de alguma forma com cátodo e ânodo. Então eu já preciso saber o que é um cátodo e o que é um ânodo, ok? Aí aqui ele vai te dar a definição do que é um cátodo, do que é um ânodo. Mas aqui eu ainda não estou preocupado necessariamente com aprender isso daqui. Tá? Então eu posso ver aqui questões típicas no Enem. Aplicações econômicas para identificar as reações do cátodo e ânodo, cálculo de volume de gás utilizando a lei de Faraday. E aí, ó, eu não me contentaria com isso aqui, por exemplo. Né? Eu iria, na prova do Enem, conhecer como é que isso daqui pode ser cobrado de mim. Tá? Faria isso. E depois, o que é interessante? Eu sempre recomendo isso aos meus alunos. Qual que é o próximo passo? Aqui, ó. Tem uns checkpoints. Eu não falei quais são os checkpoints, porque senão vai ficar muito grande. Mas tem alguns passos. Tem um checkpoint 1 bem aqui, ó. Checkpoint 1. Vou botar aqui ponto de checagem 1. Ponto de checagem 1. Depois do primeiro pilar tem um ponto de checagem 1. Depois do segundo pilar, eu tenho aqui o ponto de checagem 2. E esse daqui é um dos mais importantes de todos. Tá? O que eu tenho que ter no ponto... O que foi isso? Pô, isso aqui é da hora, hein? Ah, beleza. Tá, o que eu tenho que ter no ponto de checagem 2? Que é ideal que eu tenha? Ideal que eu tenha criado entre 1 e 5 objetivos de aprendizado. Tá? Ter criado 1 a 5 ODAs, objetivos de aprendizado. E o que é um objetivo de aprendizado, Rodrigo? É um objetivo que vai direcionar os principais processos cognitivos que devem ser suscitados, que devem ser imputados para cumprir-se o terceiro pilar. Tá? Então, por exemplo, eu conheci a matéria, eu tive esse primeiro contato com a eletrólise, e aí eu fiz uma sobreleitura, ele fez uma leitura por cima, eu vi como cai, eu falo, olha, você pode fazer mais do que 5, tá? Que eu somente prefiro ciclos ACAP mais curtos. Eu vou categorizar ânodos e cátodos quanto aos processos eletroquímicos que ocorrem nesses momentos, nesses itens, nesses objetos, e diferenciar essa nomenclatura em relação ao processo de... Caralho, mano, me faltou. É porque tem um processo de eletrólise e tem o processo de pilha. Sei lá, tem o nome da pilha. Não me veio à cabeça agora. Eu tô ocupado aqui dando aula para vocês. Mas tem. E eu sei que o cátodo na eletrólise significa uma coisa. E em pilha significa outra coisa. Então, eu preciso diferenciar de modo que eu não confunda. Então, tem esse objetivo de aprendizado, né? E diferenciar seria um bom objetivo de aprendizado, inclusive. Um objetivo de aprendizado de alta ordem. Objetivo, né? Aqui, bota aqui, ó. Diferenciar as definições de cátodos e ânodos nos equipamentos, melhor dizendo, nos cenários de pilhas e de eletrólise. Isso aqui seria um objetivo de alta ordem. Rodrigo, que diabo é esse negócio de objetivo de alta ordem? Depois eu explico. Né? Tem que ter um vídeo só para isso. Mas existem objetivos de aprendizado que vão
mirar em um aprendizado de baixa ordem, que são péssimos objetivos de aprendizado e são os mais feitos. E eu tenho objetivos de aprendizado que vão mirar em um aprendizado de alta ordem, como esse daqui. Tá? E eu faço mais ou menos 5 desses, com base no que mais me for necessário naquele momento. E aí, uma vez eu tendo criado esses bons 5 objetivos de aprendizado, e tem um segredinho sujo nisso daí, tá? Qual que é o segredo? É que, na verdade, você não precisa desses objetivos, você precisa ser capaz de criá-los, é bem diferente. Tá? Então, eu passo para meus alunos, eu falo já revelo isso para eles logo no segundo nível do meu treinamento, eu falo, porra, vocês não precisam desses objetivos de aprendizado para aprender. Só que criar esses objetivos de aprendizado te dá muita clareza e retreina o teu cérebro literalmente. Então, assim, praticar a criação de bons objetivos de aprendizado de alta ordem, é uma das coisas que vai mais alavancar a sua habilidade de aprender as coisas, tá? Vocês não têm ideia. É sério, assim, absolutamente ninguém fala disso e é simplesmente uma das coisas que, se você fizer de modo reiterado, depois de umas 50, 100, 200 vezes, o teu cérebro é literalmente outro. E ninguém fala disso. Assim, é uma das técnicas mais potentes e absurdas que existe e ninguém utiliza, que é a concepção de objetivos de aprendizado de alta ordem. Ainda vou fazer um vídeo sobre, não cabe nesse vídeo que já está muito gigante, né? Colossal. Deixa eu ver um pouco de água que minha garganta já está... E bom, uma vez que você tem criado entre 1 e 5 objetivos de aprendizado, você pode naturalmente prosseguir para o terceiro pilar, para o pilar do aprendizado, no qual você vai integrar o conhecimento na tua inteligência. Só que você vai estudar enviesado, tá? Enviesado pelos objetivos de aprendizado que você mesmo criou. E aí você vai saber se você aprendeu ou não. Então isso aí já mata aquela preocupação que muitos têm em relação ao aprendizado. Você fala, Rodrigo, como saber se eu aprendi ou não algo? É simples, você cumpriu o objetivo de aprendizado que você mesmo estabeleceu previamente? Se sim, você aprendeu, porra. É impossível você não aprender. Você vai olhar para o objetivo e falar, eu fiz isso? Eu consigo diferenciar as definições de cátodo e ânodo nas pilhas e na eletrólise da água? Na eletrólise? Se sim, eu consegui. Eu consegui... Vou botar aqui um objetivo de aprendizado de baixa ordem, para vocês terem ideia. Eu consegui compreender a aplicação do Teorema de Pitágoras na resolução de problemas de vetores? Sim, é um bom objetivo de aprendizado. Muito embora seja relativamente falando de baixa ordem, ainda assim é um bom objetivo de aprendizado. Tá? Ainda assim é um bom objetivo de aprendizado. Eu consegui, tá? Eu consigo aplicar o Teorema de Pitágoras nessas situações? Sim, cumpri o objetivo. Né? Eu aprendi. Possível não ter aprendido. Tá? Deixa eu botar um pouquinho mais de alguns centavos de ar-condicionado, porque eu já tô com calor. Tá? Ok? Por exemplo, analisar o funcionamento de aparelhos ar-condicionado e justificar as suas posições suas posições elevadas nos ambientes que eles condicionam. Puta objetivo de aprendizado, tá? Meio simplório, né? Meio fácil. Né? Mas beleza. É um bom objetivo, nunca mais esquece. Por que o ar-condicionado fica em cima e não embaixo? E o aquecedor fica embaixo, não em cima? Enfim. Depois que você tiver aprendido, você vai estar criando arquiteturas de memória. O que quer dizer que, né, durante esse primeiro contato, o segundo contato, né, você está aprendendo a matéria, ainda vão restar algumas pontas soltas no teu aprendizado, e é para isso que serve justamente o pilar do polimento da memória. Muita gente faz todos esses pilares sem nem mesmo saber. Tá? Tem muita gente que, beleza, faz ali a prova antiga, vê o erro, aí ela vai lá e assiste a videoaula. Só que primeiro, ela assiste a videoaula e não entende nada, ela tem que voltar. Por que ela não entendeu nada? Porque a primeira vez que ela assistiu a videoaula funcionou como uma etapa de conhecimento, de mero conhecimento da matéria. Cara, isso aqui tá muito feio, né?
Calma aí, eu liguei a régua. Tá, tira a régua. Aqui tá muito feio, né? Ah, puta merda, tá. Calma aí. Vou apagando uma por uma. Aqui tá muito feio, tá? Então, assim, muita gente faz isso aqui de modo subconsciente, como eu falei. O brasileiro, todo mundo tem um sistema instantil ou um próprio sistema e faz as coisas até de modo subconsciente, modo não voluntário, tá? E aí, essa pessoa, por exemplo, ela assiste a videoaula com o intuito de aprender o assunto, só que ela não consegue aprender o assunto porque ela não passou pela etapa de conhecimento. Então, meio que ela tem que assistir 2, 3 vezes, porque as primeiras funcionarão apenas como um contato de conhecimento da matéria. Eu não posso explicar muito a fundo por que é necessário que se conheça a matéria antes de tentar aprender, porque é um pouco complexo. Envolve a ideia de prime, envolve a ideia de aprendizado baseado em relevância, que são coisas mais complexas, não caberia tudo no mesmo vídeo. Tá bom? Mas enfim. E aí depois você vai aprender, criando arquiteturas de memória que não necessariamente estão polidas, que não necessariamente vão durar por muito tempo, e aí você precisa polir. E muita gente faz essa etapa aqui, ó, de modo subconsciente, quando, por exemplo, elas praticam as questões que elas fazem. Ou quando elas tentam se auto-explicar o que elas acabaram de aprender. Ou quando elas fazem aquilo que a gente chama de free recall, né? De free recall. E colocam tudo que elas aprenderam ali no papel e vão tentando se lembrar de tudo. Isso daqui é algo próprio da quarta etapa do ciclo CCAP, que é a etapa do polimento das ideias. Quando você pega ali as arquiteturas que você supostamente aprendeu e procura falhas nela. Quando você identifica uma falha, você voltou ao início do ciclo CCAP e, obviamente, com o menor... Obviamente, deixa eu colocar no modo não perturbe aqui, por favor, rapidão. Obviamente que tem gente querendo entrar no plano mestre da medicina, calma aí. Obviamente que quanto menor for o objeto de aprendizado, e naturalmente vai ser um objeto de aprendizado menor, porque você está identificando na arquitetura de aprendizado que você acabou de criar, quanto menor for esse buraco, esse objeto de aprendizado, mais rápido e menor vai ser o teu ciclo ECAP. Então você vai identificar um objeto de aprendizado menor, você vai conhecer ele por menos tempo, você vai aprender ele, tá? E vai integrar ele mais facilmente e polir ele mais facilmente na tua memória. Qual que é a minha técnica favorita de polimento de ideias? Vamos lá. Na verdade, eu vou botar o momento... Vou botar aqui, ó. A minha técnica favorita são, por falta de um termo melhor, não me culpem, tá, pessoal? Por falta de um termo melhor, eu nomeei como mapas de priorização e retenção. Os queridos MPRs, para os mais íntimos. Também poderia ser chamado de mapa de polimento? Poderia, mas ficaria mais feio. Mapa de priorização e retenção. Que é uma forma de free recall, só que não necessariamente eu vou fazer um free recall amplo. Um free recall que envolva todo o texto, mas sim ali os pontos principais, tá? E segundo, o quê? As 4 camadas do aprendizado, tá bom? Na verdade, eu posso fazer da forma que eu quiser, mas a forma que dá mais resultado é através das 4 camadas do aprendizado. Eu esqueci até de mencionar, mas enquanto eu estou aprendendo, eu quero aprender tudo segundo as 4 camadas do aprendizado. Segundo, eu acho, 4 camadas do aprendizado. Tá? Enquanto eu estou aprendendo alguma coisa, eu quero aprender essa coisa com base, criando primeiro a lógica geral, depois a conceituação da lógica geral, os detalhes importantes e, caso eu queira, os detalhes arbitrários. E aqui no MPR, no quarto pilar, eu aproveito para tornar essa estrutura em 4 camadas ainda mais clara. Eu posso fazer um vídeo prático depois, porque não dá para empurrar tudo num vídeo só.
Eu estou me dedicando para trazer o conteúdo mais completo que eu já trouxe aqui para esse canal, mas não dá para fazer milagre, tá? Então os MPRs, eu busco neles hierarquizar as ideias em 4 camadas, definir as principais relações, as relações mais prioritárias e tecer como se fosse uma costura. Aqui entra a analogia da costura. O conhecimento, quando a gente vai aprendendo ele deve ser aprendido sempre saindo de uma parte mais superficial, de uma visão mais ampla, descendo para uma visão levemente mais ampla, levemente menos ampla, costurando com a visão mais ampla, descendo uma visão ainda mais específica, um conhecimento mais específico, trazendo para a visão ampla de novo e por aí vai. Essa é a forma mais eficiente de se aprender. Interrompendo aqui a programação rapidamente, só para te pedir uma coisinha. Deixa um gostei aí, se inscreve no canal, tá? Se você estiver gostando. Deixa algum comentário para ajudar as métricas do YouTube. E é isso daí, pode continuar o teu vídeo. Valeu. Chega, né, de falar de ciclos ICAP, dos passo a passo que compõem o sistema de estudo de mestre e que eu recomendo que façam parte do sistema que você for prototipar em cima das informações deste vídeo. Tudo bem? Então, assim, depois de falar sobre isso, o que é mais importante agora? É a gente adicionar um grau ainda maior de praticidade. Porque se você estiver reparando bem o que tá acontecendo nesse vídeo, a gente está partindo aqui da finalidade, do nosso objetivo, do nosso ideal, e traçando e implementando os meios que nós nos utilizaremos para alcançar essa finalidade. Logo, saindo do imaginário, saindo do abstrato, do ideal para o prático. Tá? Dos fins para os meios. É isso que a gente está fazendo nesse vídeo. Então a gente começou a construir o aprendizado profundo, a nossa meta, a nossa finalidade, a nossa visão, os nossos valores. E a gente vai utilizar alguns princípios para isso. Né? Já estão mais fundamentados e instalados de algum modo, em algum grau maior, mais perceptível na realidade, através dos fundamentos, o que vai guiar o nosso caminho. Depois a gente falou assim do framework, ou seja, do quadro que a gente vai estar utilizando para cumprir essa finalidade. Quais são os passos práticos que devemos cumprir num ciclo de estudos completo. Beleza? Então, é o que a gente tem até aqui. Só que veja, tá? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que identificar, conhecer, aprender, priorizar e reter. Agora, como fazer isso? Bom, quando a gente fala de como fazer algo, isso pode ser traduzido em se habilitar a fazer algo. Então, como é que a gente pode estar habilitado a fazer alguma coisa? Desenvolvendo habilidade, entendeu? Então, para eu estar habilitado a alguma coisa, eu tenho que ter alguma habilidade. Eu tenho que ser hábil nisso. Eu tenho que desenvolver terceiro ponto aqui, né? Na verdade, quarto. Eu tenho que desenvolver as habilidades cognitivas, tá bom? Habilidades cognitivas. Recapitulando rapidamente, a gente, olha, pera lá, a gente foi, do princípio geral, né, da finalidade geral do SEM, que é o quê? Aprendizado profundo. Depois a gente passou pelos fundamentos, são 4, lembre-se disso, tá? Depois a gente passou pelos ciclos ICAP. E agora a gente está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Agora ele não quer funcionar, mas estava funcionando antes e agora parou. Tá. O desenvolvimento de habilidades cognitivas. Tudo certo? E aqui que a gente está agora. Rodrigo, o que são habilidades cognitivas? Veja. O que são habilidades físicas? São capacidades de fazer alguma coisa. Então, habilidade de correr, pular, subir uma árvore, pular uma cerca,
fazer um golpe, socar, dar cotovelada. São todas demonstrações de habilidades cognitivas. Perdão, de habilidades físicas. Tá, então o que seriam habilidades cognitivas? É como se fossem paralelos. Qual que é a habilidade cognitiva última que a gente quer desenvolver aqui? Ora, a habilidade cognitiva última é a de aprender as coisas. Só que, Rodrigo, o que é aprender? Ora, aprender é a mesma coisa na psicologia cognitiva do que codificar. Tá? Por que codificar? Vou explicar sucintamente aqui. Codificar é aprender, que significa também transformar informações externas em informações internas utilizáveis, tá? Esse é um dos conceitos, esse aqui, ó, é um dos conceitos mais aceitados de memória. Então, o que é memória? Informações internas utilizáveis de modo repetido pelo cérebro. Então, uma memória é algo que o cérebro pode utilizar, uma informação que o cérebro pode utilizar constantemente. Okay? Que ele tem acesso, digamos assim, por algum tempo. Tá? Por algum espaço de tempo, ele teve acesso àquela informação, logo é uma memória. Então, essa é a acepção mais aceita do termo, mais utilizada do termo. Tá? E codificar é esse processo aqui, ó, de realizar essa transformação das informações externas que estão geralmente presentes como sinais luminosos, sinais sonoros, sinais de tato, sinais químicos no geral, e transformar essas informações externas em informações internas utilizáveis pelo cérebro. Esse é o conceito mais básico e aceito, sei lá, não sei se essa palavra existe, aceitado. Vou pesquisar, Inquiry-Based Learning. Aceitado. Que se aceitou, pronto, tá certo. Né? Meu cérebro já não tá funcionando muito bem. 00:12, né? Da madrugada. 00:12 da noite, né? Não existe isso. Estranho, né? Tipo, 5 da manhã, 5 da tarde. Mas não existe 00:00 da noite, 00:12 da noite. Não, 00:12, né, Rodrigo? Saí da cerveja sem álcool e agora estou tomando chá de leão. Tá? Então, veja bem. O que é... Qual a habilidade cognitiva última que a gente quer aprender aqui? Né? É a própria habilidade de aprender as coisas. Que é, psicologicamente falando, a habilidade de codificar informações externas em informações internas utilizáveis ou memórias. E quando a gente codifica uma memória, a gente cria veja bem, a gente cria uma arquitetura de memória, uma arquitetura mnêmica. Porque as memórias, elas não se instalam assim, de modo bruto. Não, elas se instalam de um modo interconectado, numa rede neuronal. Quando a gente fala de uma rede neuronal, a gente está falando, na verdade, de uma arquitetura ali de milhões de neurônios que estão se interconectando entre si para sustentar essa informação, para guardar ela. E, bom, isso gera para a gente uma arquitetura, certo? Que, muito embora nós não consigamos ver ou mapear, essa arquitetura está lá no nosso cérebro do seguinte modo, do seguinte sorte, mais ou menos aqui. É óbvio que é uma representação fantasiosa, esquemática aqui, tá? A gente quer aprender isso. Só que, olha, as arquiteturas de memória, elas se instalam naquilo que a gente chama de chunks / grupos / como eu gosto de chamar, como eu cunhei, troncos de memória. Tá? De memória. Então, a nossa memória, ela se instala assim. E quando ela se instala assim,
ela cria chunks, grupos, troncos de memória. Que são, olha só, que são grupos de múltiplas informações que são tratadas como apenas uma informação pelo cérebro, melhor dizendo, pela nossa memória psique. Tá? Eu prefiro termos psicológicos do que neurobiológicos, por assim dizer. Ótimo? Então, quando a gente aprende através de troncos de memória, que são grupos de memória que, quando o cérebro pega, para ele é uma coisa unitária, é uma coisa só. Por exemplo, quando esta latinha de cerveja estava cheia, o meu cérebro, ao pegar ela, não estava concebendo aqui duas coisas distintas. O sólido, a garrafinha, a latinha, o alumínio, e o líquido que lhe era inerente. Certo? O meu cérebro estava concebendo isso aqui como uma coisa só, cerveja. No entanto, uma vez que eu retire aqui, né, eu tenho uma possibilidade de expandir esse tronco de memória, né, de destrinchar ele nos seus componentes. E se eu pegasse essa latinha de cerveja e botasse num fardo e passasse um plástico nesse fardo e pegasse esse fardo, para o meu cérebro, eu poderia afirmar sem muito prejuízo de veracidade que aquilo ali também era uma coisa só, um fardo de cerveja. E o nosso cérebro, por questões de eficácia, por questões de eficiência, ele vai sempre agrupando via parâmetros lógicos, numéricos ou geométricos as informações. Certo? Então, no fundo, quando a gente fala, olha, a habilidade cognitiva de aprender é a habilidade cognitiva de codificar informações, que, por sua vez, é a arte de entroncar ideias. É a arte de criar troncos eficientes de memória. É um entroncamento cognitivo. O que é um entroncamento cognitivo, Rodrigo? É a arte de criar troncos de memória. No fundo, né, mais verdadeira, olhar assim, pô, na essência, no âmago da coisa. Quando a gente está falando de entroncar, a gente está falando de sintetizar memórias. De criar memórias de modo deliberado. Certo? Isso é um pouco, assim, um pouco extrapolativo, tá? Uma pequena extrapolação que eu faço do fenômeno psicológico do cognitive chunking, mas eu acredito veementemente que essa é uma boa extrapolação, que faz mais bem do que mal. Talvez, tá. Aprender, essencialmente, é ser capaz de entroncar ideias com base em processos lógicos, numéricos ou geométricos, criando, desse modo, arquiteturas de memória eficazes e resistentes aos intempéries do tempo. Resistentes ao decaimento natural que as memórias estão sujeitas. Tá? Se utilizando do modo intrínseco do funcionamento do nosso cérebro para potencializar as memórias que nós queiramos reter por mais tempo. Essa é a arte do entroncamento cognitivo. Em síntese, o que a gente deve buscar nessa parte em que estamos nos treinando é solidificar um bom processo de codificação através da prática repetida
do entroncamento cognitivo, certo? Do cognitive chunking, que é a divisão, né? E aqui a gente está falando de um entroncamento cognitivo que deve ser feito, sobretudo, tá? Especialmente. Deixa eu pegar uma caneta mais grossa. Tá, onde é que eu pego a caneta mais grossa? É por aqui. Sumiu? Deixa eu ver. Ferrou. Eu não sei onde é que é. Ah, tá. É aqui, ó. Deixa eu pegar essa aqui. Transformar essa daqui em 1. Pronto. Esse entroncamento cognitivo, ele deve ser feito, sobretudo, com base nas 4 camadas do aprendizado. E a melhor técnica para se fazer o entroncamento cognitivo, eu já estou me antecipando um pouco aqui nesse vídeo, são os mapas de entroncamento cognitivo, nos quais nós faremos uma expansão da capacidade da memória de trabalho, de modo a tornar o processo de confecção, o processo de entroncamento cognitivo mais eficaz. Tá? Para isso servem os mapas mentais, os mapas de entroncamento cognitivo. Rodrigo, o que é um tipo de mapa de entroncamento cognitivo? Os próprios MPRs que a gente falou anteriormente. Certo? Tá aqui que a gente está agora. Logo, o ponto essencial, eu até diria que isso aqui é o coração, tá? Esse aqui é o coração do semestre de mestre, é como criar arquiteturas de memória cada vez melhores. Essa é a essência do entroncamento cognitivo. Tá? Como criar arquiteturas de memória cada vez melhores, que proporcionem um aprendizado cada vez mais profundo, certo? E aqui, meus caros, é um mundo. É um mundo porque, por exemplo, quanto melhores forem os objetivos de aprendizado que vocês criarem no segundo pilar, mais profundas, mais resilientes, mais úteis, de mais alta ordem serão as arquiteturas de memória que vocês criarem aqui, no terceiro pilar. O entroncamento cognitivo, a gente poderia dizer sem medo que é a arte do terceiro pilar, a arte do pilar do aprendizado. Não, na verdade, todos os 4 pilares devem culminar nessa arte de entroncar ideias, de criar arquiteturas de memória. Como eu falei, especialmente feitas com base nas 4 camadas do aprendizado. Tá bom? Se o vídeo não tivesse tão longo, eu poderia fazer aqui uma demonstração prática de como que esse processo funciona. Se vocês quiserem que eu traga esse processo prático, uma demonstração prática, comenta aqui, coloca aqui nos comentários que eu vou pensar em fazer um vídeo bem bacana, certo? Depois daqui, a gente tem as ferramentas que eu posso passar brevemente por cima. Vai ser basicamente o seguinte. Vamos lá. Eu tenho o meu princípio fundador do SEM. Buscar um aprendizado profundo. Depois eu tenho os fundamentos,
que guiam toda e qualquer prática estudantil que eu faça. Autodidatismo, aprendizado acima de estudo, na verdade. Aí eu tenho o Inquiry-Based Learning, aprendizado baseado em inquérito, sempre com base em minhas dúvidas, em minhas fraquezas, potencializando ao meu favor o instinto poderosíssimo da curiosidade, certo? E por fim eu tenho o fundamento do controle da ordem, que versa sobre o ato de trilhar um caminho de aprendizado coerente. Seja, né, através de múltiplos atos, mas basicamente ele consiste em você ver onde você quer chegar e ver qual o caminho, quais são os leões que você tem que matar no caminho, certo? Para que você possa chegar e não construir um prédio, uma parede faltante, uma parede cheia de buracos. Você não construir a casa na areia, no fundo é isso, tá? No final das contas, é isso que a gente está querendo evitar com o fundamento do controle da ordem. E então a gente tem aí os 4 passos que o sistema de estudo de mestre deve cumprir em todo estudo, certo? Ele deve cumprir esses 4 passos. E para que a gente cumpra esses 4 passos, a gente tem que desenvolver a habilidade cognitiva do entroncamento cognitivo. E aqui, olha, veja, como é que a gente entronca ideias? Isso aqui é muito complexo. Não é que seja muito... É bastante complexo. Eu gasto alguns minutos a horas para ensinar isso, mas tem todo o processo, por exemplo, porque o principal meio, digamos assim, de entroncar ideias é através da leitura. Então, como é que você otimiza a leitura com a finalidade de entroncar ideias? Não é uma leitura... Tem uma grande diferença então, sobre leitura sintópica, leitura por cima, e uma leitura em que você vai cumprir um objetivo de aprendizado gerando um entroncamento cognitivo. Entende? Então, essa eu chamo de leitura de mestre. É um pouco pedante, mas eu vou assumir essa coroa. Porque, de fato, é uma leitura extremamente potente, que gera muito aprendizado. Muito aprendizado. Certo? E ela consiste em, basicamente, nos 3 processos da memória de trabalho que devem ocorrer para que um aprendizado, um entroncamento seja possível. Vou passar por cima aqui, quem quiser se aprofundar mais, digite aí nos comentários. Eu vou trazendo o melhor conteúdo que eu posso aqui no tempo que me cabe. Não dá para fazer tudo de vez. Acho que tem um vídeo sobre leitura aí, mas os 3 processos da memória de trabalho que a gente está buscando são o seguinte: a percepção, o processamento e a síntese. A memória de trabalho, ela percebe, processa e sintetiza ideias. Nessa trilha que ela faz, nessa operação inteira que ela faz, a gente pode, de modo consciente, melhor, de modo mais diligente, interferir nesse processo aí e direcionar para as arquiteturas de memória que a gente queira formar. Certo? O que vai direcionar, sobretudo, né? Depende. Assim, na maior parte das vezes, o objetivo de aprendizado que você criou anteriormente. Em outras, é só você mesmo seguindo o fluxo ali das 4 camadas. Tá? Mas as 4 camadas estão sempre presentes. Você tem que estar sempre aprendendo. Qual que é a lógica geral disso daqui? Quais são os grandes conceitos, como é que eles se relacionam? Eu tenho que fazer um vídeo prático sobre isso, né? E as ferramentas são o seguinte. Eu já vou encerrar o vídeo. Mas as ferramentas, vamos lá. Quais são as ferramentas do sistema de estudo de mestre? Livros, videoaulas, ChatGPT, Study Quest Journal, SQJ. Tem um vídeo aqui no canal sobre o Study Quest Journal. É uma das ferramentas mais cruciais do sistema de estudo de mestre. Tá? Eu posso fazer um vídeo mais longo sobre também. E o Enki, para detalhes, sobretudo detalhe arbitrário e detalhes importantes também. Mas é porque assim, como os detalhes arbitrários não têm o e daí a ser respondido, isso significa que eles têm menor relevância. Eu não quero me aprofundar muito aqui, mas nós aprendemos com base em relevância. Então, quando você segue
um aprendizado baseado em 4 camadas, você vai criando a cada camada a relevância necessária para o ponto seguinte. Só que o detalhe arbitrário, por definição, ele está muito distante da relevância do resto das primeiras 3 camadas. E aí, nesse sentido, ele precisa realmente ser colocado num programa de flashcards para ser aprendido via rote memorization, tá? Memorização bruta, que é um processo cognitivo de baixa ordem, de acordo com a taxonomia de Bloom solo revisada. Entende? Então, as ferramentas são basicamente isso daí. O SQJ, os livros que eu já recomendei aqui em outros vídeos, tá bom? O Enki, videoaulas, cursinhos online, o que você tiver à disposição, tá? Mas são a parte menos importante. Ó. Pessoal, estou dizendo, as ferramentas são a parte menos importante. Vocês dão um valor grande demais para o cursinho que vocês vão fazer, para o livro que vão usar, para a apostila que vão usar, para a plataforma de questões que vão ter, para a apostila do caceta, e não foco no mais importante, que é o sistema de estudos em si, que é o sistema de aprendizado profundo, que é isso que vocês devem buscar, tá? É um tema gigante. Vocês viram aqui, sei lá, vai ter 1h30, 2 horas a versão final disso daqui. E a gente, acho que a gente não passou nem por 30% de todo o sistema. Aqui, de fato, foi só uma visão geral um pouco detalhada para te dar a possibilidade de você mesmo criar o seu próprio sistema de estudos. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Caso você queira, passar à frente do tempo, eu estou dizendo, eu vou trazer o meu melhor conteúdo para cá, trazendo. Mas assim, Rodrigo, eu quero ter acesso a tudo isso estruturado, sistematizado só para eu pôr em prática, para eu aprender e pôr em prática. Entra no plano mestre da medicina, tá bom? Se você quiser também, se inscreva para a lista de espera da ordem. Na verdade, não sei se eu vou abrir a lista de espera ainda, que vai ser um grupo de alunos seletos para trabalharem comigo rumo à aprovação em Medicina 2025 ou em algum concurso. Então, a ordem vai ser um grupo de alunos de elite, um grupo de estudantes de elite, não necessariamente só medicina. Óbvio que meu público é mais voltado à medicina, mas isso daqui, cara, serve para todo mundo que queira se tornar um estudante de elite. Eu não sei se vou abrir as inscrições agora. Não é nada baratinho, tá? Vai ser mais de R$1.000 por ano, mas não é nem de longe caro pelo que eu vou oferecer. É absurdamente barato pelo que eu vou oferecer. E quem quiser ser meu aluno da consultoria individual, para que eu pegue na mão, para que eu acompanhe diretamente enquanto ele instala esse sistema aqui nos próprios estudos, é só clicar no formulário de aplicação para a consultoria. Não é para todo mundo, tá? Eu recomendo para quem é muito novato, para quem não está conseguindo desenvolver bem. Entra primeiro no plano mestre, desenvolve lá, estuda. Eu tenho a comunidade de alunos, inclusive tem a comunidade de alunos gratuita também. Pode clicar aí no link. Tem a casa, cara, tem muita coisa. Não vou fazer CTA para tudo não. Confere a descrição aí, veja o que mais te cabe. Se você quiser ser meu aluno da consultoria individual, é só aplicar no formulário de aplicação que eu vou deixar aqui também. Não se acanhe. Tem um contato muito, muito próximo de mim. Eu pego na mão e acompanho durante todo o processo. Não é essas mentorias, consultorias abusivas que tem por aí que o mentor nem olha na tua cara. Não. Eu gosto mais dos meus alunos do que meus alunos gostam de mim. Eu encho mais o saco deles do que eles o meu. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo.